Tá gravando? Fala galera, seja bem-vindo ao nosso Rompendo com o Passado Emocional. Antes da gente começar com as tarefas, eu preciso que você preste bastante atenção em cada detalhe do que eu falar. Se possível, tá? Assista essa aula de novo. Seja amigo do papel e da caneta, nunca se esqueça disso. Você tem muito para aprender, tá? Com essa aula você vai aprender sobre você e hoje nós vamos falar sobre emocional. Antes da gente romper com o passado emocional, eu vou te explicar primeiro o que é emocional, como a nossa mente funciona, vou te explicar causa versus efeito. Então assim, vai ter bastante conteúdo para você assistir, você precisa estar assim, longe das distrações, tá? Coloca as crianças para dormir, coloca o foninho, pede o maridão, a esposa, para poder dar uma afastada aí, para você focar 100% em você nesse momento, tá bom? Ó, nós vamos começar falando sobre causa e efeito, tá? O que é causa e efeito? Uma semente, tá? Plantada, assim como dessa árvore, ela era uma semente. E a causa dela ter crescido foi a semente ter plantado. Qual foi o efeito? A árvore crescer e criar sombra, tá? Quais que são os seus problemas emocionais? Depressão, medo, ansiedade, insegurança, baixa autoestima. Quais são os seus bloqueios emocionais? Quais são os seus vícios emocionais? A causa, ela sempre é vício ou bloqueio. O que é vício emocional? Tem gente que é viciada em sofrer, tem gente que é viciada em ser traída, tem gente que é viciada em ser vitimista, tem gente que é viciada em ser adulada por outras pessoas. Várias vaquinhas tá passando ali, não sei se vocês estão vendo, estão vindo. Eu poderia ter gravado esse conteúdo em vários outros lugares, mas aqui eu senti uma energia tão boa, senti algo assim tão maravilhoso que eu escolhi de coração vir gravar aqui, porque esse treinamento para você, não sei se pode ser só mais um treinamento, mas aqui eu tô realizando o meu propósito de vida, tô fazendo o que eu mais amo, que é ajudar pessoas e transmitir, né, transbordar o conteúdo que há em mim, tá? Voltando para os vícios emocionais. Os vícios emocionais. Tem gente que é viciada em chorar, tem gente que é viciada em ser ansiosa, tem gente que é viciada em perder dinheiro, tem gente que é viciada, assim, vários vícios emocionais, assim como o vício de um cigarro, como um vício de álcool, como o vício de drogas, assim são os vícios emocionais, tá? Como que esse vício emocional funciona? A partir dos seus 3 meses de gestação até os seus 14 anos, foi criados-se os vícios emocionais. Exemplo, se você estava na barriga da sua mãe e o seu pai traiu a sua mãe, sua mãe sentiu aquela emoção de traição, foi gerado na corrente sanguínea da sua mãe, foi um gatilho mental que libera sobre a corrente sanguínea um hormônio chamado cortisol, tá? Que é o hormônio do estresse, é um hormônio negativo. E esse cortisol passa para a corrente sanguínea do bebê e o hormônio daquele bebê passa-se a se viciar naquela substância. Então você cresce caçando confusões, você cresce sendo vitimizada, você cresce depressiva, você cresce ansiosa a partir das emoções que sua mãe sentiu desde lá da gravidez até os seus 14 anos de idade. Você era como um pendrive, como um DVD, como uma fita, onde é tudo gravado para formar a sua chamada hoje personalidade, a sua visão de mundo, as suas crenças, tudo foi formado dos seus 3 meses de gestação até os seus 14 anos. É até os 7, mas se estende até os 14 em alguns casos, tá? Mas mais fortemente até os 7 anos. Bloqueios, o que são bloqueios? Bloqueios são vergonha, bloqueios são medo é bloqueio. O que mais que é bloqueio? Necessidade de aprovação, bloqueio de escassez. O que é necessidade de aprovação? Necessidade de aprovação é quando você depende que outra pessoa fale assim: ó, você tá bonita, ó, você tá bonito, para você se sentir bem. Necessidade de aprovação é quando você tem medo do que os outros vão falar de você. Necessidade de aprovação
também é quando você tem um projeto, um sonho, você apresenta para outra pessoa para ver o que essa pessoa pensa de tal situação. Isso é um bloqueio de necessidade de aprovação e isso é uma desgraça na vida do ser humano, tá? Isso não deixa que o ser humano avance. Existem dois medos, né? O medo químico. O que é o medo químico? O medo químico é o que nos protege, é algo natural, mas o medo do futuro, o medo do amanhã, o medo do sucesso, o medo das coisas não darem certos, isso é um bloqueio emocional. Medo de errar. Exemplo, quando você tinha lá seus 2, 3, 4 aninhos de idade, você deixou um copo cair, você fez uma arte, seu pai e sua mãe bateu em você, brigou com você, não deixa esse copo cair, você errou, não é assim que funciona. E muitas vezes hoje você tem medo de errar, tá? Para você que tem problema com medo de errar, pega esse drive mental e instala ele na sua cabeça e agora, repete comigo. Erre rápido, erre muito, nunca nas mesmas coisas. Erre muito, erre rápido, nunca nas mesmas coisas. Erre muito, erre rápido, nunca nas mesmas coisas. Você pode errar, você não deve errar nas mesmas coisas, porque o erro, ele é parte do aprendizado. Hoje você anda normal, mas para você andar é comprovado cientificamente que você caiu pelo menos 2.000 vezes antes de você começar a andar. Então o erro, ele faz parte do crescimento, o erro, ele faz parte do desenvolvimento, o erro, ele faz parte da nossa evolução e a gente tem que se permitir errar. O que a gente não pode errar é nas mesmas coisas. Bloqueio de escassez. O que é bloqueio de escassez? Bloqueio de escassez é você sempre tem falta, né? Você tem necessidade assim de falta. Você não joga as roupas fora porque você tem medo de faltar. Você não come todo o biscoito porque você tem medo de faltar. Você não usa o seu perfume todo porque você tem medo de faltar. Você pega o seu salário e economiza com medo de faltar. Isso é bloqueio de escassez. Você acha que sempre vai ter falta. Isso por quê? Porque na sua infância, dos seus 3 meses de gestação até os seus 14 anos, foi formado em você esse bloqueio. Exemplo, você pode ter visto o seu pai quebrando, você pode ter passado por uma infância onde você teve muitas privações de muitas coisas e você acha que você sempre vai ter falta, tá? Aí, ô Fuad, como que funciona esse negócio de economia? Tem que economizar de forma consciente, mas o mais inteligente não é a gente focar na economia, é a gente focar nos grandes ganhos, tá? A ponto de você não precisar ter que economizar. Isso se chama abundância, tá? A Bíblia diz assim, Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é abundância? É muita comida, é muito dinheiro, é muita paz, é muito amor, tá? E esse bloqueio de escassez arrebenta assim com a grande maioria das pessoas porque elas não acreditam na sua própria prosperidade, não acreditam nas oportunidades de crescimento, não acreditam que elas podem prosperar, que elas podem avançar, que elas podem prosperar tanto a ponto de ajudar outras pessoas. Que mais? Tem o bloqueio de afeto. O que é o bloqueio de afeto? O bloqueio de afeto é você que não teve o carinho do seu pai, você que não teve o carinho da sua mãe e você tem esse bloqueio de afeto, tá? Eu tô falando aqui de causa e efeito, tá? A causa, o pai, o efeito, o afeto. Como assim, Fuad? O afeto. Normalmente, mulheres que têm problemas com paternidade, exemplo, ausência dos pais, elas não conseguem ficar sozinhas, elas não conseguem ficar sem um relacionamento, elas querem sempre ter um homem do lado para se sentir segura, porque elas não se sentem amadas, e isso é um bloqueio de afeto. Isso tudo, às vezes, Fuad, mas meu pai foi um pai presente, ou Fuad, meu pai foi um pai legal, meu pai, às vezes a falta do seu pai te pegar no colo, às vezes a falta do seu pai te abraçar. Eu tô no mato, viu, gente? Então tenha paciência comigo. Esse mosquitinho abençoado. Vamos lá, onde que eu tava? Onde que eu tava? Às vezes seu pai te abraçar. Isso. Às vezes o seu pai não te abraçava e isso, você tem esse bloqueio de afeto. Porque quando nós somos abraçados, é gerado no nosso corpo um hormônio chamado serotonina, endorfina, que é um hormônio do prazer, o hormônio da felicidade, o hormônio do amor, tá? Ocitocina, endorfina, serotonina.
às vezes falta de olhar nos olhos, tá? Às vezes falta de proteção, às vezes você tinha o seu pai, mas seu pai trabalhava muito para poder te sustentar, às vezes você perdeu o seu pai e com isso você falta esse afeto no seu corpo e você desconta isso em relacionamentos, tá? Pro lado feminino, né? O bloqueio de afeto feminino. O bloqueio de afeto feminino, ele funciona da seguinte forma. Às vezes, você que é homem, tá? Você teve a falta da sua mãe trabalhava muito, ou você perdeu sua mãe, ou a sua mãe não te dava a atenção devida e você hoje depende do amor de outras mulheres. Você não consegue ficar sem mulher. Eu tive um problema com a minha mãe, tá? Durante muito tempo. E as minhas namoradinhas que eu tinha, eu sempre me sentia inseguro, eu sempre achava que elas iam me trair, eu sempre achava que elas iam me enganar, eu achava que elas iam mentir pra mim, eu era ignorante. Por quê? Porque eu tive muito problema com a minha mãe, e quando a gente tem problema com a mãe, a gente acha que todas as mulheres são semelhantes à nossa mãe, porque o nosso cérebro não entende pai, mãe, esposa, não. O cérebro ele entende figura masculina e o cérebro ele entende figura feminina, tá? Você que teve problema com seu pai, muitas das vezes você tem problema até para se relacionar com Deus. Às vezes você tem problema em confiar em Deus, você tem problema em falar com Deus, simplesmente por você não ter falado com seu pai, por seu pai ter falado que ia trazer um brinquedo para você e não trazer. O seu cérebro gravou essa informação e como nós temos o nosso Deus como pai, isso traz um bloqueio entre a gente e Deus, tá? Ô Fuad, quantos bloqueios que existem? Existem de 200 a 300 bloqueios, tá? Não tem como eu falar todos aqui, porque tem bloqueios que não tem nem nome, tá? Tem também bloqueio sexual. Como assim bloqueio sexual? Às vezes você não consegue, você mulher, não consegue ter relação sexual à vontade. Às vezes você não se sente à vontade com o seu corpo. Às vezes você nunca teve um orgasmo na sua vida, simplesmente por ter esse bloqueio sexual, tá? Às vezes você teve problema com a figura masculina. Tem mulheres também que têm problemas com pornografia, tá? E isso também é um bloqueio sexual. Mulheres que foram abusadas na infância, tem muitos bloqueios que podem surgir através disso. Fuad, como que eu faço para descobrir os meus bloqueios? Você vai olhar o efeito, você vai rastrear e você vai achar a causa. Imagina um telhado com um furo. Imaginou o telhado com furo? Aí pega e começa a chover. Aí a água vem na telha e começa a pingar no chão. A causa é a telha furada. O efeito é a água caindo no chão. Normalmente, o que as pessoas fazem? Elas vão lá, pegam um balde e colocam na goteira, tá? É assim que você faz. Às vezes, quando você tem uma carência, em vez de você ir lá e trocar a telha, resolver o problema, você vai lá e arruma um homem. Você que é homem, às vezes você vai lá e teve um problema com a sua mãe, quando você tá carente, em vez de você ir lá em cima e trocar a telha, você vai atrás de outra mulher para cobrir essa carência, tá? Então o segredo é a gente olhar para a água, pô, isso aqui, essa água que tá pingando, esse estresse, essa carência, esse medo, esse bloqueio, essa necessidade de aprovação, tudo aquilo que você vai fazer e você trava é um bloqueio, tá? É só você ir lá. Por que eu ajo assim? É só você rastrear qual que foi a primeira vez que isso aconteceu. Você vai achar o furo na telha. O que você vai fazer para desbloquear isso? Ira, tá? Ira. Ira com quem? Com as pessoas? Não. Com quem que é a ira? Com o bloqueio. Você vai se irar dentro de você. Exemplo, bloqueio de medo. Ah, eu tenho medo de empreender. Você vai entrar para dentro de você, você vai achar esse medo, essa insegurança lá dentro e você vai falar assim, você vai sair daí agora, tá? Como que eu costumo fazer os desbloqueios comigo? Nesses últimos 30 dias, eu fiz em média 6 desbloqueios comigo. Ou eu grito muito alto, ou eu me enfrento no espelho, ou eu pego um copo e quebro na parede e falo, você vai sair daí agora e quebra o pau, tá? Você tem que se irar contra você mesmo, contra você não, contra o bloqueio que está dentro de você, tá? Causa, efeito. O efeito sempre é vícios emocionais e bloqueios emocionais, tá? Aonde que você trava?
Qual é o seu medo? O que perturba a sua mente? O que você vai fazer e não consegue? Me conta. Eu descobri agora há pouco tempo um bloqueio sexual. Qual bloqueio sexual que eu descobri? Eu via a namoradinha dormindo, eu ficava mais excitado nela dormindo do que quando a gente estava fazendo alguma coisa. Por quê? Eu falei assim, isso não é normal. Comecei a rastrear isso dentro de mim. Por que eu faço isso? 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 Eu descobri. Eu fui abusado sexualmente, eu tinha mais ou menos de 6 a 7 anos de idade e eu não lembrava disso. Eu estava dormindo, quando eu acordei, um tio meu estava me chupando. E eu acordei assim com sono no meio da noite, falei, que isso, tá doido e tal, e ele saiu quebrando e eu voltei a dormir. Nunca mais eu lembrei disso, mas isso ficou registrado no meu cérebro. Como a minha parte sexual foi ativada dormindo, eu queria ativar a parte sexual de outras pessoas dormindo, tá? Então, assim, toda atitude que você tem, que você achar estranha, você pode procurar que você vai descobrir a causa disso, tá? Muitas alunas minhas descobriram que tinham sido abusadas depois da mentoria, porque elas tinham bloqueio sexual, tinham bloqueios com homens, tinham problemas nos seus relacionamentos e elas não sabiam que tinha sido abusada. Só quando elas entraram, por isso que eu falo, a saída é pra dentro, tá? Por isso que eu pedi pra você ficar calado esses dias, pra você tampar os seus ouvidos esses dias, pra você se ouvir os seus pensamentos, os seus sentimentos, e você vai sair pra dentro de você. Tá, Fuad? Como que eu vou sair pra dentro de mim? Se questionando, se perguntando, se confrontando. Por que eu faço isso? Por que eu tô sempre sem dinheiro? Por que nenhum relacionamento meu dá certo? Por que essa situação sempre se repete na minha vida? Por que isso acontece? Por que tal situação está sempre presente na minha vida? Por que eu sinto medo? Por que eu me sinto insegura? Por que eu me sinto inseguro? Por quê? 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 Você vai começar a se destravar. Tem aluna minha que tinha problema com óculos escuro, de colocar o óculos escuro e falar assim, não me sinto bem de óculos. Por quê? Não, eu me sinto mal quando eu coloco um óculos escuro. Foi rastreada em si porque quando ela tinha 5 anos de idade, ela colocou um óculos de escuro no rosto e a irmã gritou com ela falando que não era para ela colocar o óculos escuro. E ela foi descobrir isso depois da mentoria. Tem uma aluna minha que ela tinha um grande problema de autoestima, de depressão, de ansiedade, desconfortos mentais, desconfortos emocionais. E ela já fazia tratamento com psicólogo há 5 anos e isso nunca se resolvia. Certo dia eu encontrei com ela e ela comentou comigo, eu falei assim, eu posso te ajudar. Comecei a fazer a mentoria com ela, a gente não sabia a causa e ela assim, sempre com um sorriso aqui, rindo demais, sempre muito educada, muito disposta. Isso não é normal. Isso não é normal, porque alegria é uma coisa, felicidade é outra. É possível você estar sorrindo e você estar infeliz dentro de você. Às vezes o sorriso é para poder maquiar, para poder mostrar, encobrir algo que tá ali muito ruim. Tipo assim, vou mostrar que eu tô bem para ninguém tocar na minha ferida. É a mesma coisa, eu tô aqui nesse lugar aqui maravilhoso e aqui tem muita vaca, muito boi. Tem um frigorífico gigante aqui do lado, um matadouro. E aqui tem vários cocô de vaca, vários cocô de boi. E é a mesma coisa de eu ir ali, tem um bolo de cocô ali. Eu acho que eu poderia até filmar pra vocês, mas eu acho que eu vou fazer bagunça aqui, que as câmeras, não tá tudo montado bonitinho, mas eu não vou fazer isso não. Tem um monte de cocô ali. Sabe o que é bolinho de cocô de vaca? Imagina aí na sua mente, cocôzinho de vaca. É a mesma coisa se eu pegar aquele cocô ali e colocar um chantilly em cima, todo bonitinho em cima, e colocar uma cereja. Ninguém vai ver que tem cocô ali embaixo. Por quê? A Bíblia fala disso. A Bíblia fala assim que muitos de nós somos como sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Ontem eu fui num velório e eu vi o cemitério. E o cemitério é um cemitério de japonês
E o cemitério assim, tudo esculpido, bonito, as sepulturas de mármores, rostos esculpidos em pedra, tudo assim muito maravilhoso, tudo muito bem feito no cemitério. Só que dentro havia morte, dentro havia podridão, dentro havia sujeira, dentro havia morte. E muitos de vocês que estão assistindo essa aula, às vezes estão passando por isso há 10, 5, 20, 30, 40, 50 anos. A minha aluna, assim, que tem a idade mais avançada, ela tem 65 anos. Ela vinha trazendo nas suas costas um abuso que ela sofreu com 13 anos de idade. Uma falta de perdão, uma mágoa, um rancor, um ódio dentro de si. E sempre muito bem arrumada, cheirosa e sorrindo. Mas dentro estava mal. É por isso que agora é hora da gente cuidar do nosso interior. Terceiro dia de mentoria com essa aluna, eu falei com ela assim, por que você está rindo para mim esse tanto? Esse sorriso seu é uma mentira. Ela desabou e começou a chorar na hora. Ela começou a chorar e falou, eu sou infeliz, minha vida tá assim, tá assado, tá assim, tá assado, tá assado. Eu virei para ela e falei assim, minha princesa, por que você usa lente de contato? Na hora ela começou a passar mal, começou a ter crise de vômito, começou a ter várias crises. E por que isso acontecia? Porque a família toda tem olho verde, os irmãos, a mãe, e ela não nasceu com olho verde. Ela se sentia inferior por causa disso. E essa era a causa do problema no casamento, a causa com problema na empresa, a causa com problema com os funcionários, a causa com problema, assim, com 1 milhão de coisas. Tá? Às vezes uma causa, ela reflete em várias áreas da vida e você precisa identificar isso, tá? Oh, meu Deus. Pernilongo abençoado, não, mano, por favor. A gente estava falando da garota, do bloqueio de olho verde, estava falando da garota que tinha esses bloqueios, identidade, vários bloqueios, né? Resumindo, depois do desbloqueio, que a gente fez o desbloqueio, ela fez uma mentoria particular comigo. Ela hoje, tá? Foi tão forte, que minha mentoria particular ela é R$3.000. Depois ela me ligou e me abençoou com mais R$10.000. Falou assim, Fuad, eu quero abençoar a sua vida porque o que você fez por mim foi assim, surreal, e eu sou grato a você eternamente. Eu só fui uma ferramenta na vida dela, ela só foi desbloqueada porque ela fez todas as tarefas, ela só foi desbloqueada porque ela se comprometeu com a história dela, ela só foi desbloqueada porque ela fez por onde, eu só dei o caminho das pedras assim como eu tô fazendo com você, tá? Hoje, tá com casamento resolvido, relacionamento com o filho resolvido, empresa resolvido, prosperando financeiramente e em todas as áreas da vida dela. Hoje tinha um outro aluno meu que também se sentia inseguro, se sentia incapaz, tinha medo, fez a mentoria, foi desbloqueado e hoje os dois estão fazendo uma sociedade, tá? Estão fazendo... Vai ter pessoas aí que conhecem eles, eu não vou poder falar o que, tá? Porque tem pessoas aí no treinamento que conhecem os dois. Mas os dois estão fazendo assim um projeto incrível, os dois estão prosperando absurdamente, tá? Então você precisa focar, tá? Identificar os seus bloqueios. Primeira coisa, identificar o efeito. Isso trava na minha vida. Por quê? Por causa disso. X, efeito, Y, causa. Ir lá e ressignificar, tá? O que é ressignificar? Trocar a experiência, desinstalar o drive que foi instalado. Agora nós vamos falar de 3 amigos que moram na nossa mente, que moram na nossa cabeça, tá? A mente não é o cérebro, tá? O cérebro é a máquina, como se fosse um telefone celular, tá? O cérebro é o telefone celular e a mente é como se fosse a internet, tá? O cérebro é físico e a mente ela é abstrata.
E a nossa mente ela é dividida em 3 partes, 3 pessoas, vamos chamar de pessoas para você poder identificar. Primeira, inconsciente. Segunda, subconsciente. Terceira, inconsciente. Vamos falar do inconsciente. Quem é o inconsciente? O inconsciente ele é responsável apenas por te manter vivo. Ele é responsável por te manter alerta, ele é responsável por te manter confiante, ele é a parte matemática da nossa mente, ele é a parte racional, tá? É onde, quando a gente está conversando, quando a gente, igual que eu estou gravando um curso, eu estou 100%. O inconsciente, ele tá aqui governando, tá? Exemplo, passa um mosquitinho aqui, eu venho e... Quem faz isso é o inconsciente, tá? É o inconsciente que nos mantém vivos, que nos mantém protegidos, tá? E o nosso inconsciente ele é responsável por manter o nosso coração batendo, o nosso pulmão respirando, a nossa corrente sanguínea circulando, a gente mantendo o nosso corpo vivo, a parte hormonal, para manter a máquina funcionando ali. O subconsciente é aqui que está a treta toda. Como que o subconsciente funciona? O subconsciente ele nasce a partir dos 3 meses de gestação e vai até os seus 14 anos sendo formado, tá? Configurações. Ele era virgem e ele foi vendo, ó, pai é assim, homem, registro de homem é assim, dinheiro, não teve dinheiro, então vou registrar aqui que não tem dinheiro aqui dentro. Problema com a mãe, vão registrar aqui que tem problema com mulher aí no meio do negócio. Vamos configurar aqui que não pode levar desaforo para casa. Configurei aqui, não posso levar desaforo para casa. Seu pai gritou com você, falou que você era um merda. Você foi lá e registrado, você é um merda. Falaram com você, você é preguiçoso. Aí foram lá e registraram, ó, você é preguiçoso. Tudo que falaram com você, todos os rótulos que você teve na infância, todos os apelidos que você teve, toda a sua visão de mundo foi configurada dentro desse sistema, tá? E aqui que tá a treta toda, porque hoje o jeito que você trata sua esposa, o jeito que você trata seu marido, o jeito que você trata seus filhos, como você vê dinheiro, como você vê política, como você vê empresa, como você vê o mundo, tudo foi configurado aí dentro, tá? A partir dos nossos 7 aos 14 anos, nessa média de idade, foi criada uma barreira, tá? Ele foi fechado, exemplo, pã, memória cheia, configurou tudo, ó, agora é assim que você vai se comportar. Foi criada uma parede chamada-se fator crítico, tá? Após essa parede de fator crítico, foi criado o seu consciente, tá? O consciente, ele só é criado a partir do que o subconsciente foi todo programado e é criada essa barreira do fator crítico, aí é criado o consciente. Para que serve o fator crítico? 95% das coisas que você faz no seu dia, você faz de forma automática e muitas das vezes você nem sabe o porquê que você faz, tá? Simplesmente por já estar registrado, é assim que você vai agir, é assim que você vai fazer, é assim que você vai lidar. Só 5% do seu dia é de forma consciente, tá? Exemplo, se eu falar com você hoje assim, você vai prosperar. Aí você vai falar assim, eu vou prosperar. Aí essa informação vai bater no fator crítico, o fator crítico vai perguntar para o subconsciente, amigo, alguém da família dela prosperou? Tem algum registro de prosperidade aí dentro? Aí ele vai lá, não, não tem. Não, você não vai prosperar porque não tem nenhum registro de prosperidade aqui dentro, tá? Eu vou te falar assim, você é feliz, você vai ser feliz na sua família vai ser uma bênção, você vai assim prosperar absurdamente, seus filhos vão assim tocar uma geração, você vai ter um bom marido, você vai ter uma boa esposa. Aí você vai falar assim, não, que legal. Aí essa informação vai bater no fator crítico, o fator crítico vai perguntar assim pro seu subconsciente. Subconsciente, a família dela foi feliz? A família dela foi saudável? Como que foi os pais delas aí? Não, ok, tá tudo ok com os pais dela. Ah, não, beleza. Eu vou ter uma família próspera e abundante, sim. Caso contrário, subconsciente. Como que é o registro da família dela aí? Ah, tô vendo aqui, velho. O pai dela batia na mãe dela.
pai dela era cachaceiro, pai dela só trabalhava 24 horas, não ficava dentro de casa e assim, espancava a mãe dela e não dava amor. Então você não vai ter um bom marido porque aqui não tem nenhum registro de bom marido. Vocês estão conseguindo compreender? Existem 3 formas da gente reprogramar o nosso subconsciente. A gente só vai mudar os nossos resultados depois que a gente reprogramar o subconsciente. Força de vontade não basta, tá? Porque o que manda é a configuração que está aí dentro. Existem 3 formas de reprogramar o subconsciente. Primeira, através de repetição. Como assim, Floyd, através de repetição? Exemplo, a profissão que você exerce hoje, você não exercia ela antes. Quando você foi começar a fazer isso, você não sabia. Exemplo, cabeleireira. Fui fazer uma escova de cabelo, primeira vez. Nossa, aqui é o secador, isso é a escova. É assim que faz, não tem muito jeito para fazer. Faz uma, faz duas, faz 10, faz 50, faz 60. Depois tá fazendo fofoca da vida dos outros. E arrumando cabelo e tal, e bacana e tudo. E faz no automático, tá? Porque de tanto ela fazer... Gente, misericórdia, os mosquitinhos estão me atacando. Eu vou fazer um esforço para me gravar essas outras aulas aqui, porque eu acho o lugar muito... Deixa nos comentários, me responde, tá? Se vocês gostaram da aula gravada aqui. Se vocês acharem que é bacana, eu vou gravar aqui. Se vocês falam, não, Fábio, eu prefiro que você grava na sua casa, que você grava no seu escritório, eu vou gravar, tá? Mas aqui realmente é um lugar assim que eu fiquei apaixonado, um lugar que eu fiquei muito à vontade para gravar, tá? Vamos voltar. Subconsciente. Reprogramação. Repetição. Coisas que você faz todos os dias, a partir daquilo ali, esse registro entra lá dentro para você poder repetir aquilo. Assim como dirigir. Já viu que você consegue dirigir e conversar com a pessoa do lado? Quando você começou a dirigir, você tinha dificuldade para ligar o carro, para achar a marcha, para debrear, para arrancar, deixava o carro morrer e só aí você... Tá tudo ok? Só aí você passou a dirigir automaticamente. Fora isso, você começou a dirigir, depois que você já estava dirigindo, hoje você entra no carro, liga a chave, não vê que você está ligando, debreia, põe a marcha, conversa com o outro do lado, mexe no telefone. Por quê? Você está conversando de forma consciente, mas quem está dirigindo o carro para você é seu subconsciente. Você que dirige, aconteceu de você é acostumado a ir para o serviço todas as vezes, ou para casa da sua namorada, ou para casa da sua mãe, para casa de um amigo, um lugar que você faz uma rotina. Aí certo dia você não está indo para esse lugar, você entra no carro, liga o carro e você vai ver, você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Não era para cá que eu estava vindo. Você vai, retorna o carro e vai para outro lugar. Por quê? De tanto você repetir essa situação, o seu cérebro ele foi programado para repetir. Primeira forma de reprogramar o cérebro, através de repetição, tá? Você precisa ter hábitos de sucesso, hábitos de pessoas saudáveis. E isso nós vamos tratar lá na frente, na hora que a gente for falar de mentalidade, tá? Segunda forma de reprogramar a mente. Essa é a pior forma de reprogramar a mente, tá? Através de forte impacto emocional. O que é um forte impacto emocional? Conheço várias pessoas que eram um péssimo pai, que era um cara totalmente ausente. Aí ele foi lá, ele tinha 3 filhos, um pegou e morreu num acidente. Aí ele muda o comportamento dele instantaneamente e começa a amar os outros 2. Por quê? Porque ele sabe a dor da perda, aquilo mudou o interior dele, mudou a visão de mundo dele. Pessoa às vezes sabe que precisa mudar, sabe que precisa evoluir, aí vai lá, sofre um acidente, toma um tiro, é assaltado, sofre, aí a pessoa muda o comportamento dela, tá? Isso é o pior jeito da gente mudar, tá? Porque quando a gente muda através de impacto emocional é sempre pelo lado negativo. E tem a terceira forma, que é o que nós vamos trabalhar, tá? Aqui, que é a forma mais inteligente, mais rápida e mais eficiente, tá? Que é o poder de reprogramação mental através de ondas teta, tá? Logo após você assistir esse vídeo, eu vou mandar um link com essa onda teta para você fazer isso. Fazer isso o que, Fábio? Eu vou te passar agora, presta bem atenção, tá? Bastante atenção. Primeira coisa, você vai escrever em uma folha tudo que te trava, todo comportamento que você não gosta, tudo que te arrebenta. Você vai escrever no papel assim, as suas dores, as suas mágoas, a sua falta de perdão, tudo que tá ruim na sua vida, tá?
tudo que está ruim na sua vida. Você vai escrever tudo no papel. E você, antes de dormir, na hora que você acordar, você vai ouvir esse áudio. Que eu tô te falando pra você ouvir é todo dia, tá? Assim como você faz xixi, cocô, almoça, come, toma banho. Não sei se você toma banho, toma. Tomar, né? Se não tá tomando banho, a partir de agora vai tomar banho. Todo dia, o que você faz todo dia? Você vai ter isso como hábito, tá? Você não pode esquecer disso. Você vai colocar o foninho à noite, antes de dormir. E você vai colocar o foninho de manhã na hora que você vai acordar. Por quê? Funciona assim. A nossa reprogramação mental, você lembra que eu falei do inconsciente, do subconsciente, do consciente no meio fator crítico? A gente só consegue trocar uma experiência do nosso cérebro quando a gente consegue baixar esse fator crítico e trocar a informação que está lá dentro. Mesma coisa, você acessar o programa, você vai lá, tira a foto de um lugar e coloca a foto no outro, tá? Essa onda teta vai ser baixada através do áudio que eu vou te mandar. Essa onda teta, ela só abaixa no momento de relaxamento. Sabe aquele momento que você está indo dormir, que você não sabe se você está dormindo, se você está acordado? Sabe aquele momento que você está acordando, que o despertador está tocando e você pensa assim, eu tô acordado, tô dormindo, esse som eu tô numa festa, até que você vai ver que você está acordando, que é o despertador e você desperta. Esse momento é o fator crítico que está abaixando e levantando, tá? Você vai colocar esse foninho e você vai começar a escrever todos os dias antes de você dormir, assim que você acordar, as suas dores, e você vai começar a achar acesso dentro de você, tá? Acontece muitas experiências nesse momento e depois eu quero saber de você, tá? 7 dias a partir de hoje. Eu vou contar 7 dias também a partir de hoje e nós vamos trocar, tá? Primeiro nós vamos fazer uma desconstrução, porque não tem como a gente construir algo em cima de algo que já foi construído. Nós precisamos desconstruir isso, primeiramente, tá? Escreveu tudo, chorou, achou a causa, achou o efeito, achou o bloqueio, achou os vícios emocionais, achou as crenças limitantes, achou tudo aí, vai colocando no papel e tendo acesso ao seu subconsciente. Depois nós vamos fazer uma reprogramação, tá? Tirar essa programação primeiro e depois nós vamos fazer uma nova programação após 7 dias, tá? A partir de hoje, 7 dias, você vai ouvir esse áudio de manhã e de noite, colocando esse lixo que tá aí dentro de você para fora, tá? Escrever, papel, caneta, áudio todo dia, de manhã e de noite. Basicamente, a nossa aula de hoje é isso, rompendo com o passado emocional, tá? Ó, beijo no coração, amo todas vocês, vamos pra cima, porque isso é só o começo. Grava isso na sua mente, é só o começo. Vamos pra cima, é pra cima que se olha, é pra frente que se anda e tem um futuro lindo te esperando. Beijo no coração.